Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre esteja conosco, por esse maravilhoso universo de Deus, tenho certeza disso. Vamos continuar falando sobre perispírito. Lembrando, perispírito é peres em volta do espírito, é o corpo espiritual, né? Esse perispírito, ele vai ter a última forma, normalmente a última forma da nossa última encarnação. Algumas coisas para nós lembrarmos: tem funções da nossa individualidade lá no mundo espiritual, tem algumas funções de nos ligar aqui ao mundo físico e ao mundo espiritual. Ele é o intermediário aí entre o espírito e o corpo físico, 3 corpos que nós temos: corpo material, perispírito, o corpo espiritual e espírito, 3 corpos, tá bom? Então, o perispírito, ele acompanha o espírito sempre ele acompanha, em todas as etapas da sua evolução. Vai se tornando mais etéreo à medida que o espírito ele vai evoluindo. Espíritos puros, ele é tão etéreo que, se a gente pudesse perceber, a gente achar que nem existia, né? Nem vai existir perispírito, se a gente, na nossa visão, nossos sentidos, talvez nem existisse, assim, se a gente imaginasse a nossa visão. Mas o perispírito é tão sutil e espíritos muito evoluídos, né? Conforme a evolução desse espírito, seu perispírito apresenta diferente, né? Na relação ao peso. Então, alguns são mais densos, estão em determinadas regiões, mais elevados, mais sutis, né? E também a energia, que se revela na luminosidade e irradiação. Maior essa irradiação, quanto maior for o grau de evolução desse espírito. E aí a expressão que a gente ouve aí, espírito de luz, significa que espírito que já apresenta considerável grau de evolução. Quando a gente fala espírito de luz, é um espírito de grau de evolução grande. Então, quanto mais o espírito evolui, mais o perispírito se torna etéreo e mais iluminado e menos denso. Tudo bem? Estou resumindo tudo que acabamos de falar. Então, quanto mais o espírito evolui, mais o perispírito torna-se etéreo, né? Bem sutil, muito iluminado e menos denso. Então, reflete contínua e instantaneamente os estados mentais, dependendo do estado mental do espírito. Por isso que às vezes tem espíritos com estado mental perturbado, muito inferiorizado, né, com ódio e tal. O perispírito, ele retrata isso, né? Às vezes está lá esfarrapado, né, sujo, entre aspas, bem mal, grosseiro, né? O perispírito retrata, e o inverso também é verdadeiro. Quanto mais o seu estado mental muito melhor, excelente estado mental, mais iluminado é esse espírito, mais evoluído. Então, a atividade mental nos marca o perispírito, identifica a nossa real posição evolutiva. Então, o nosso estado mental é que vai dizer a nossa posição evolutiva. Eu vou dizer algumas propriedades do perispírito. Veja, tem inúmeras propriedades. Nós vamos falar sobre algumas, mas tem inúmeras. Por exemplo, porosidade, plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor e temperatura. Então veja quantas propriedades tem o perispírito. Muitas. Nós vamos falar sobre algumas. Chamo vocês ao estudo dessas propriedades do perispírito, tá? Então, pela a expansibilidade e a flexibilidade, pela sua natureza física, semimaterial, o perispírito possui essas características, expansibilidade e flexibilidade, pois ele não se encontra preso no corpo material, como se estivesse uma caixa, não está preso, né? Ele tem essa expansibilidade e essa flexibilidade.
submete-se à vontade do espírito, é o perispírito. E é assim que ele se apresenta em sonhos, em estado de vigília, podendo inclusive tornar-se visível até palpável. Essa flexibilidade, essa possibilidade é como eu já disse para vocês, que ele vai diminuir o seu tamanhozinho para quando acontecer a reencarnação. E quando os médiums estão em transe mediúnico, há uma expansibilidade. O perispírito se expande para que depois possa ter essa comunicação mediúnica, né? A gente vai entender essa propriedade. O cordão fluídico, que eu não sei se vocês já ouviram falar, aquilo que diferencia os encarnados dos encarnados, né? Esse cordão fluídico que é também um prolongamento desse perispírito, tá? Um cordão fluídico. A assimilação. O perispírito tem a propriedade de assimilar os fluidos do ambiente. Se as emanações fluídicas são de boa natureza, o corpo recebe impressões salutares. Se são más, a impressão é penosa. Já entrou num ambiente, pensa bem, que você se sente até mal nesse ambiente? O ambiente é pesadíssimo, você sente aquilo? Os médiuns têm muito isso, né? A gente percebe quando entra em determinados ambientes aí que são bem pesados, né? Ou o contrário, são ambientes muito bons, muito bons fluidos ali naquele ambiente. Quem percebe é o perispírito que passa para o espírito, né? O ambiente. Então a mediunidade, a gente tem essa possibilidade de sentir os ambientes, como pessoas também, né? Energia das pessoas. A densidade. Nos espíritos mais evoluídos, sua natureza é menos densa, enquanto que espíritos mais inferiores, o perispírito é mais grosseiro, né? Nós já vimos, é a densidade. Penetrabilidade. É a faculdade que o espírito tem, através do perispírito, de entrar em qualquer ambiente, passar pela parede, entrar nos ambientes, né? O mundo material não lhe apresenta obstáculos de qualquer espécie. Veja, mas tem espíritos muito inferiorizados e materializados que não conseguem passar pela parede, não conseguem sair do ambiente. Eu já tive pelo menos algumas vezes aconteceu isso comigo, né, pessoalmente, que a gente teve até que abrir a porta para o espírito sair, porque ele não conseguia sair do ambiente, estava preso ali no ambiente, né, de tão inferiorizado que ele era. Tá? Isso acontece também, a penetrabilidade, mas os espíritos têm essa capacidade de passar pelos ambientes, né? Então, o perispírito e a mediunidade é a chave para a gente entender os fenômenos mediúnicos. Quer estudar fenômenos mediúnicos? Tem que entender de perispírito, né? A chave disso que é de perispírito a perispírito, expansões de perispírito, o espírito comunicante com o médium, né? Então, a contextura do perispírito não é idêntica para todos os espíritos. Nós já vimos isso, ainda que seja de um mesmo mundo. Isso porque a camada fluídica que envolve o mundo, ela não é homogênea. A camada, por exemplo, que envolve a Terra, ela não é homogênea. Então, a gente vai ver que não é homogênea, toda igualzinha. O espírito, a formar então o seu perispírito, atrairá os fluidos mais ou menos etéreos e sutis segundo as suas possibilidades. Quanto mais evoluído, mais sutil esse perispírito, né? Esse perispírito vai ser, porque vai pegar esses fluidos mais sutis, e mais densos, né? Ou mais inferiores vão pegar esses fluidos mais densos das regiões aí do fluido universal. Então, espíritos inferiores têm perispíritos mais grosseiros, por isso ficam imantados no mundo que habitam, sem poderem alçar a locais mais evoluídos. Alguns chegam a confundir seu perispírito, que é tão grosseiro, com um corpo material, e pode experimentar sensações comparáveis como frio, calor e fome. A gente vai ver o perispírito muito grosseiro, ainda muito materializado, né? Ainda tem essas sensações de fome, calor, frio, né? Então os espíritos superiores, ao contrário,
podem livremente ir para os mundos. Ele acessa todos os mundos, né? Todos os locais, espíritos mais superiores, espíritos superiores, fazendo as necessárias mutações em seus perispíritos para adaptá-lo ao tipo fluídico do mundo aonde vão. Então essa capacidade, espíritos superiores, inferiores, ficam presos mesmo, acham, é isso que acontece com muitas pessoas quando desencarnam. Elas acham que elas estão vivas, estão mesmo, vivas no mundo espiritual, mas elas estão vivas aqui no mundo material, porque o perispírito, elas olham para elas e veem um corpo, né? Um corpo espiritual que é o perispírito, percebe-se como um corpo, só que já desencarnaram, não estão mais aqui, né? Então vamos lembrar que poucas lembranças pretéritas assomam a nossa consciência. No entanto, elas se refletem na nossa maneira de ser, na forma de nós nos relacionarmos com o semelhante e na diretriz utilizada para nos conduzir na vida. Muitas coisas, nós somos o acúmulo de muitas encarnações, gente. Temos lá, isso está guardado em nós, e aflora, né? Tanto os nossos dons, né? Os nossos defeitos, está tudo conosco aí. Então, bons estudos para vocês, estudem bastante perispírito, há livros sobre isso, né? Eu vou ver se eu encontro aqui o livro Perispírito, do Zimmermann, é um livro recomendável para vocês lerem, do Zimmermann. Tem outros livros de perispírito, falando só de perispírito, suas propriedades, suas funções, cada uma das propriedades. Por exemplo, odor. O espírito tem esse odor, né? Às vezes tem o médium que tem essa sensibilidade de cheiro de álcool, né? Em reuniões mediúnicas, eu tive essa oportunidade de sentir cheiro de álcool. Espíritos que emanavam esse odor de álcool, gozado isso aí, né? Alcoólatras, engraçado. Espíritos inferiores, alcoólatras, né? Que estavam na reunião mediúnica. Cheiro de rosas, perfumes, não é só cheiro ruim, não, cheiro muito bom, perfumes maravilhosos, a gente tem essa possibilidade. Então o perispírito que tem isso aí, tá bom? Essas propriedades do odor, por exemplo. Então vamos estudar perispírito, bons estudos para vocês, que o Mestre esteja sempre conosco nos nossos corações, graças a Deus.